E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou estar te mostrando como a gente utiliza o Python para estar mexendo nos arquivos de Excel, tanto criando novas planilhas, criando um novo arquivo e fazendo diversas outras coisas. Então assim, ó, se você é interessado nesse tipo de assunto, fica aqui comigo que você vai gostar muito, eu tenho certeza. Se você não me conhece, eu sou o Gustavo Machado e eu quero mostrar para você como a gente usa tudo isso no Python, beleza? Mas uma coisa eu tenho que te falar, tudo que a gente vai fazer aqui dá para fazer manualmente dentro do Excel, mas a ideia aqui é deixar isso mais simples e mais automatizado possível. Vamos pensar numa coisa. Você tem lá dentro da sua empresa um arquivo que você recebe todo dia e tem que pedir para alguém tratar, ou você mesmo trata esse arquivo para transformar ele todo em um outro tipo de arquivo. Pois é, você pode automatizar isso dentro do Python e eu quero te mostrar como você faz isso. Então, sem mais demoras, já vamos lá para a tela, já vamos começar a olhar. Então, ó, essa é a tela do VS Code, é o software que eu vou estar utilizando para estar trabalhando com o Python dentro da minha máquina e mostrando para vocês o que a gente vai fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer é importar a extensão que a gente vai estar utilizando para conectar com o nosso Excel. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aqui, ó, vou vir aqui no meu terminal, vou pip install, vai ser o OpenPyXL. OpenPyXL. Apertou o Enter aqui, só deixar ele carregar, ele já carregou e instalou. Só vamos dar uma olhada para ver se está certo. Então vem aqui no meu código mesmo. Ah, uma coisa muito importante, tá? Para dar tudo certo aqui dentro do nosso código, eu preciso que você tenha, ou seria muito mais fácil, na verdade, se você tivesse o seu arquivo de Excel, que nem esse meu arquivo de notas aqui, dentro da mesma pasta do seu arquivo Python. Por quê? Porque fica mais fácil na hora de você codificar. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona, tá? Vamos só ver aqui, ó, import OpenXL, OpenPyXL. E vamos rodar o nosso aqui, ó. Você viu que ele não deu nenhum erro, quer dizer que a gente já tem certinho o nosso arquivo. Funcionou a nossa extensão. Então vamos já começar a trazer as nossas informações aqui, ó. Eu vou colocar from OpenPyXL, import workbook, vírgula, load workbook. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou trazendo aqui para dentro do meu arquivo duas informações, que é o workbook e a outra de carregar o arquivo, tá? Então, beleza, se eu vim aqui, ó, ele vai dar tudo certinho. Não apareceu nenhum erro aqui dentro do terminal, quer dizer que até então a gente está da forma correta. Vamos então ver carregar o nosso arquivo aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é criar uma variável. Eu vou chamar de WB, Workbook, é uma abreviação de Workbook, o meu arquivo. Então, aqui, ó, load Workbook. Vou abrir, vou fechar parênteses, e entre as duas aspas eu vou colocar o nome do meu arquivo. Então, notas.xlsx. Ó, eu coloquei exatamente a extensão que a gente tem aqui do meu arquivo. Ah, mas pode acontecer da gente ter uma outra pasta, eu estar com o arquivo dentro da outra pasta? Pode. Vamos dizer que assim, ó, aqui eu tenho uma outra pasta chamada Workbook. Vamos dizer que eu quero colocar o arquivo lá dentro. Eu vou vir aqui e vou colocar Workbook barra notas. Ah, mas Gustavo não está dentro da mesma pasta. Beleza, tá tudo certo. Você vai vir aqui e vai colocar o seu caminho completo. Vamos dizer, ó, C barra users barra, e aqui você vai colocando aqui o caminho completo que você quer do seu arquivo. A ideia aqui é que você já tem um arquivo, eu tenho um arquivo mais rápido, mais fácil, eu não preciso ficar colocando nada a não ser o nosso notas.xlsx. Legal, a gente já tem aqui o nosso workbook. Eu vou criar uma outra variável chamada WS, worksheet, ou a nossa planilha. Eu vou falar que essa planilha vai ser o WB, o que está dentro da minha variável WB, ponto ativo. Aquela primeira tabela, a tabela que está ativa. Legal, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver, ó, se está tudo funcionando, se está tudo certinho. Print.ws. Vou colocar aqui só essa informação. Apertei aqui o play e ele vai me trazer, ó, na minha planilha eu tenho a planilha 1. Vamos ver se está certo? Vamos ver se é exatamente isso que a gente tem. Eu vou abrir o meu Excel aqui, notas.xlsx, beleza. Vou abrir aqui
E aqui dentro eu tenho a minha planilha 1, ó, aqui. Dentro da planilha 1, só para a gente deixar bem claro, eu tenho os meses e as notas desse meu aluno dentro de cada uma das matérias. Beleza, tá tudo certo. Aqui a gente já tem a informação que a gente tem. Vamos voltar lá para o VS Code. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero dentro do meu WS, eu vou selecionar uma única coluna. Então, ó, ponto A1, eu coloquei entre os colchetes, dentro das aspas, A1. Então, beleza, a gente tem aqui o WS, o A1, a coluna que eu estou querendo que ele me coloque, e ele já me traz aqui, ó, planilha A1. Mas eu quero saber o dado que tem ali dentro. Então, eu quero aqui, ó, valor. E eu vou vir aqui também, vou dar um print. E ó, ele me trouxe aqui a informação mês. Vamos dar uma olhada lá se A1 é o mês mesmo? Então aqui, ó, A1, mês. Vamos pegar então outro. Eu vou pegar D1. Vamos pegar isso aqui para me trazer o inglês. Vou vir aqui e vou alterar. D1. E ele me trouxe aqui o inglês. Olha que legal. A gente já aprendeu aqui como a gente vai fazer. Quando a gente seleciona a informação, vou lá dentro do arquivo e já mostra a informação aqui. Ó. Eu já escrevi inglês errado ali. Ó. Vamos lá alterar isso. Inglês. Agora tá certo, hein? Vamos lá. Vamos voltar para o VS Code. Vou rodar de novo isso aqui. Por que que ele não deu erro? Porque eu preciso salvar o arquivo, né? Se não salvar o arquivo, não dá certo. Vamos salvar. E beleza. Agora, ó, eu salvei o arquivo e já deu certinho. Vamos fazer o seguinte, eu não quero alterar, eu não quero mostrar as informações, eu quero alterar. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ws, ponto, eu vou vir aqui na minha coluna. Vou colocar A2, ponto, valor, é igual, agora eu quero que esse valor seja outra coisa. Teste. E depois eu vou vir aqui como wb.save. E vou falar para ele salvar o meu arquivo. Eu vou salvar em cima do mesmo arquivo que a gente já tem agora. Notas.xlsx. Uma coisa que é muito importante, a gente precisa fechar o arquivo para ele conseguir salvar direito. Então, eu não posso estar com ele aberto. Voltamos lá no VS Code. Aqui eu tenho um erro. E ó, vamos lá ver o que é esse erro. É porque eu coloquei um ponto aqui. Vamos alterar esse ponto. Vou tirar esse ponto. Quando a gente for mostrar o valor, né? A gente vai colocar o WS sem o ponto. Vou colocar qualquer referência. Depois eu coloco a informação que eu quero. Apertou. Ó, vamos dar uma olhada lá no nosso arquivo. Notas.xlsx. E olha aqui, ó. Ele já alterou dentro do nosso arquivo a informação que estava na A2. Vou maximizar aqui para ficar melhor. Então aqui ele já fez a alteração do nosso dado, exatamente da forma que a gente pediu ali no nosso código. Então vamos só voltar aqui no código. Eu peguei e trouxe as informações, eu vim com as informações todas aqui e falei que para ele alterar o valor da A2 para teste. E depois eu vim aqui e falei para ele salvar. Beleza? Vamos ver então como é que a gente faz para criar uma nova planilha. Só lembrando o que é planilha dentro do Excel, hein? Para quem esqueceu, planilha é isso que a gente tem aqui, ó. Planilha 1, exemplo, a gente vai criar uma outra aqui e vamos ver como é que a gente faz isso dentro do Python. Então vamos lá, eu vou tirar essas informações aqui, que isso aqui não vai ajudar a gente, e também vou tirar a informação da Active. Vamos pegar aqui, ó, wb. Porque eu estou preenchendo no workbook e vou colocar create sheet, ó. O próprio VS Code já traz para a gente algumas informações que a gente pode estar utilizando. Então, às vezes é bom a gente estar utilizando da forma que ele está colocando. E vou colocar aqui como teste. Depois disso, eu vou fazer o seguinte, ó. Falar para ele me printar a informação da WB sheet names. Sheet names. E vamos rodar. Ó, ele já me trouxe aqui, ó. Planilha 1, exemplo, e mais uma que ele criou da teste, exatamente da forma que a gente queria. Então, o que eu fiz aqui foi criar uma nova planilha ali dentro
da nosso notas.xlsx. Mas vocês devem estar te perguntando, Gustavo, mas ó, a gente criou uma nova planilha, tem como criar um novo workbook? Tem, então tem como criar. Vou apagar essa informação aqui. Vou vir aqui, ó, WB é igual a workbook. Vou abrir, vou fechar parênteses, porque eu tô falando para ele que o workbook aqui vai ser qualquer um. WS, vou igual a wb.active, só para a gente pegar a primeira informação, a primeira planilha aberta ali, e eu vou colocar assim, depois ws.título, title, é igual a data. Eu quero que seja dado, desculpa, dado. Dados. E vou vir aqui, e eu posso vir aqui, colocar como wb.save. E vou vir aqui e vou colocar como dados. .xlsx. E vamos rodar para ver o que ele vai dar. E olha aqui, ó. Ele veio e criou um novo arquivo xlsx com as informações do dados, com o título dados. Então, ele já veio aqui e já fez essa criação. Eu podia também, beleza, agora que a gente já tem aqui o nosso dados, eu vou vir aqui, vou falar o seguinte, ó, ws, e eu venho aqui e coloco A1 ponto valor é igual a olá mundo. E eu vou vir aqui e salvo a nossa informação. Vamos lá, vamos abrir o dados.xlsx. E aqui, ó, ele já trouxe pra gente o nosso olá mundo. Então ele colocou na 1, olá mundo. Ó, aqui você já sabe como você seleciona os dados dentro da planilha, como você vem aqui, cria uma nova tabela e como você cria um novo arquivo. Então, se você gostou, já faz o seguinte, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse, hein? Então, vamos continuando o nosso conteúdo aqui. Mas assim, ó, putz, concorda comigo que se eu tiver que vir aqui toda vez ficar ws, vim aqui A2 ponto valor e colocar aqui, aí todas elas vai ficar complicado. Existe uma forma de a gente fazer isso um pouco mais fácil, que é utilizando uma fórmula, ws. Chamada append. E nessa fórmula, a gente vai fazer o seguinte, como é que a gente vai usar ela? Eu vou vir aqui, vou colocar as aspas, depois os colchetes, e vou vir aqui, ó. Vou colocar primeiro lá a informação, é nome, endereço. Opa, tem que colocar isso aqui entre aspas, senão não vai dar certo. E, por último, telefone. Vocês viram que nessa forma eu venho aqui e vou colocando várias informações dentro do mesmo colchete. Para quê? Ele já vai identificar aqui a vírgula, ela é a quebra da minha coluna. Então, vamos rodar isso aqui para a gente estar vendo. Deixa eu só ver se eu fechei o arquivo. Não fechei. Vou fechar os arquivos para ficar mais fácil. Não vou salvar aqui. Para a gente ficar mais fácil para a gente visualizar o nosso arquivo. E aqui eu venho e vou rodar o nosso código. Rodou o código, não deu nenhum erro, vamos vir aqui, vamos abrir de novo dados.xls e vamos dar uma olhada dentro do nosso arquivo o como ficou o Excel. Ó, ele já trouxe para a gente aqui, vou maximizar para ficar melhor, nas 3 colunas da forma que eu pedi, nome, endereço e telefone. Então viu como fica mais fácil se a gente usa o append? Exatamente para a gente dividir essas informações. Melhor do que ficar ali A1 é tal, B2 é tal. Dentro do append eu já consigo trazer as informações da forma mais correta que a gente tem. Aí você deve estar te perguntando, Gustavo, mas como eu faço para colocar mais uma linha? Eu venho aqui, ó, ws.append novamente. E agora a gente vai estar colocando outra linha. Então o nome aqui vai ser Gustavo. O endereço aqui vai ser qualquer um.
E o telefone 000000, vários zeros aqui. E aqui eu vou pegar e vou rodar o nosso código novamente. Rodou, não deu nenhum erro, vamos abrir o dados.xlx. E olha aqui, ó, ele já trouxe pra gente. Vou aumentar para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ele já trouxe pra gente a nossa segunda linha com as nossas informações, exatamente da forma que a gente colocou lá dentro do nosso código. Então, legal, agora que a gente já criou algumas coisas, vocês devem estar se perguntando, mas como é que a gente faz para a gente vir aqui e tá selecionando várias colunas e várias linhas? A gente selecionou só uma coluna, uma linha, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Vou pegar aqui, então, o arquivo que já está criado, eu vou vir aqui e vou colocar load workbook e vou pegar esse meu arquivo de dados.xlsx, vou deixar no ativo, não preciso alterar o nome do meu título, então eu vou tirar isso daqui. E como é que a gente faz para a gente colocar? Para a gente criar um range, normalmente lá eu não vou ficar selecionando um a um, então eu tenho que vir aqui, vou fazer um for, vamos colocar aqui para linhas in range. Aqui no range que eu tenho que colocar, vamos dizer que eu tenho duas linhas, né? Eu vou colocar 1/3. Ah, mas Gustavo, por que 1/3 e não 1/2? Porque o 3 é o final, onde ele vai parar. E eu vou vir aqui, 2 pontos, eu vou vir aqui for, eu selecionei a linha, eu preciso selecionar a coluna agora, coluna in range. Opa, range. E vou colocar aqui, lá a gente tem 3, então é 1/4, para a gente deixar exatamente igual. Só que assim, tem uma coisa que a gente colocou aqui, a gente não colocou exatamente o nome, né? Ele não vai trazer pra gente, qual é que tá dentro da A1, qual é que tá dentro da A2, qual é que tá dentro da A3. A gente precisa fazer isso de alguma outra forma. A gente pode fazer isso de duas formas. Primeiro é usar o char, e eu vou vir aqui, ó, colocar 65 mais call. Ah, mas por que 65? 65, opa, call. É o código que a gente está utilizando aqui para ele pegar a informação correta. Eu posso utilizar isso, que é manual, que eu tenho que ficar colocando manualmente, ou eu posso utilizar uma função chamada get columns letter. E só que para mim estar colocando essa get column letter é uma função que já tem dentro do OpenPyXL e eu preciso trazer essas informações também. Então, como é que eu faço isso para trazer? Eu vou vir aqui, ó, from OpenPyXL, pronto, utils, ó, que eu quero trazer as informações de utilidades deles, o que que tem dentro dele, import, e eu vou aqui, ó, get column letter. E aí eu já trago aqui, ele vai me trazer a informação da letra com essa informação que a gente está trazendo aqui. E uma vez que a gente já importou isso, eu posso vir aqui e vou colocar, então, uma função, vou chamar para me trazer a coluna, né, que é o call, e eu vou pedir para ele me trazer. Como é que eu faço para ele imprimir, né, para ele me falar, mostrar essas informações? Eu vou aqui, vou em print, vou chamar o WS, porque é o meu worksheet que eu quero colocar, e vou vir, entre colchetes, vou vir aqui, vou escrever char. Por quê? Porque eu quero que ele me pegue essa informação que tem aqui e mais str e vou trazer row. O que ele vai acontecer aqui? Aqui ele vai me trazer os caracteres, que é essa parte aqui, depois que ele vai colocar A, B, C, D, E, e depois aqui a colinha. Eu já tenho uma função própria para já trazer essas informações aqui. Eu não vou querer salvar, então eu vou tirar essa informação aqui e já vou rodar a nossa informação. E olha aqui, ó, ele trouxe pra gente, ó, coluna tal, dados, a nossa coluna, A1, A2, A1, B1, C2, C1, A2, B2, C2. Exatamente da forma que a gente queria, que a gente tem lá. Essas são as informações onde a gente tem os códigos, as informações dentro do nosso Excel. Só que para a gente trazer, então, o valor, eu vou vir aqui, vou colocar o value aqui e vou novamente rodar.
E ele já trouxe exatamente os valores que a gente tem lá, ó, nome, endereço, telefone, Gustavo, qualquer um, e o meu telefone. Beleza, só que ainda está em formato de linha, né? Como é que a gente vai estar mexendo nisso? Legal que a gente trouxe o nosso dado aqui, a gente já tem o dado aqui e a gente vai estar mexendo outras coisas. Vamos dizer que eu quero pegar isso aqui e salvar ele, então lembra como a gente fez, wb.save, e a gente vai vir aqui e colocar o nome do nosso Excel. Aqui peguei dados.xlsx, vou salvar dentro lá do nosso arquivo. Opa, aqui eu tenho que tirar uma informaçãozinha. Não vai adiantar que está com print ali, senão ele não vai trazer a informação. Eu vou mudar um negocinho, vou colocar aqui o WS e vou chamar lá o nosso char mais str row. E aqui eu vou colocar para o resultado dele ser exatamente a mesma coisa que a gente está pegando aqui. E vou salvar, vou colocar para ele executar. Sem nenhum erro, vamos abrir o nosso dados.xlsx, fechar ele aqui. Ó, não estava fechado, eu vou rodar novamente só para a gente garantir que fez certo. E aqui eu vou abrir ele. E ó, ele gravou aqui dentro da nossa tabela o A1, A2, exatamente a referência. E olha só, ele já trouxe para a gente quando é a linha 2, a cada uma delas. Então já tem aqui a nossa informação até salvo dentro do nosso Excel. Legal, a gente já viu ali como a gente faz a seleção, como a gente traz as informações, mas como é que a gente então junta duas colunas? Vamos ver como é que funciona isso dentro do Python. Voltando aqui para o Visual Studio. Então, como a gente concatena as células? Isso aqui, na verdade, é bem fácil de fazer. A gente, para fazer isso, eu venho aqui, eu vou tirar aquele código lá, deixei esse código fora, vamos para WS, que é dentro do sheet, e eu vou colocar merge cells. Esse merge cells, o que eu preciso colocar aqui é qual é o range que eu preciso colocar. Vou colocar de A1 para D1. Opa. 2 pontos D1. E vou vir aqui, vamos ver se está salvo o arquivo. Não tá, vamos tirar ele aqui. Legal. Quando a gente abre o arquivo, então... Então, se a gente for olhar no Excel, aí ele mesclou as nossas colunas exatamente da forma que a gente queria, que ele mesclasse todas as colunas como se fosse uma. Assim a gente consegue formatar melhor a nossa tabela. E eu consigo fazer tanto esse merge, como eu consigo fazer o unmerge, que seria basicamente de tirar essa mesclagem, né? Opa. Unmerge cells. E eu vou aqui, vou copiar esse de cima, exatamente para ele tirar essa nossa mesclagem. Então, salvou. E de novo eu não salvei o arquivo. Vou tirar, vou fechar o arquivo e vou abrir de novo. E ó, ele tirou o merge das nossas colunas. Pode ver que não tem nada aqui. E eu utilizei isso dentro do próprio Python para estar fazendo. Uma outra coisa que a gente também consegue fazer aqui dentro é inserir novas linhas. Como é que a gente vai inserir novas linhas? ws.insert e eu venho aqui e coloco um set. Beleza, vamos dar uma olhada lá. Ao invés do set, eu vou colocar aqui insert na 2. E venho aqui, rodo. Ele deu um erro, vamos dar uma olhada para que é. E vamos só corrigir aqui o insert rows. Insert rows, a gente vai lá e vamos dar uma olhada dentro do nosso arquivo. E ele adicionou aqui, ó, na linha 2, mais uma linha. Legal. Eu não quero adicionar mais uma linha. Como é que eu faço? Para adicionar mais uma linha, a gente vai vir aqui e vamos copiar e colar exatamente a mesma coisa. Exatamente embaixo aqui, a mesma coisa. Vamos dar uma olhada lá como ficou. E, ó, ele já inseriu mais uma linha, porque é do normal, e inseriu uma terceira linha, que é de quando a gente colocou o 2 lá.
ele vem aqui, ó, nossas duas insert rows. Eu consigo fazer exatamente a mesma coisa quando a gente vem aqui, ao invés de insert rows, a gente pode vir aqui de insert columns. Ó, columns. E aí ele vai vir aqui e vai exatamente fazer a inserção da nossa coluna na posição 2. Isso é muito importante. Aqui, o número 2 ele representa a posição. Olha quando a gente vem aqui, ó, dentro do nosso Excel, e quando a gente colocou aqui o nosso dado, o 2 ele já apareceu aqui pra gente. Então eu falei para ele, ó, me insere mais uma linha ali dentro da posição 2, a nossa linha 2. Então ele vai descendo os outros dados para baixo. E também a gente consegue deletar. Como a gente faz para deletar? Ao invés do insert aqui, a gente vai vir aqui e vai colocar delete. Delete. E eu vou colocar delete aqui embaixo também. Assim, a gente vai estar deletando a nossa informação aqui da nossa linha. Eu vou copiar duas, ele vai apagar duas vezes ali a nossa linha. Então vamos rodar aqui. Rodou. Vou abrir o meu arquivo novamente. Ó, lembra que a gente tinha 3, agora a gente só tem 1. Por quê? Porque ele já deletou aqui a nossa linha. Ele já fez a deleção, a delete da linha conforme a gente pediu. Outra coisa que a gente consegue fazer é estar movendo. Vamos dizer que a gente queira mover. Vou deletar essa linha aqui. Que eu queira mover esse range aqui para cá, para o E, por exemplo. Eu quero pegar aqui do A e jogar para o E. Como é que a gente faz isso? Vamos lá no VS Code. Ao invés de a gente vir aqui e colocar o nosso delete, eu vou colocar assim, ó, move range. Move range, a gente vai vir aqui primeiro colocar qual é o range que a gente quer alterar. Vamos A1 até, vamos ver lá o range correto, até C2. C2. E eu tenho que mostrar para ele falar onde eu quero que ele coloque. Qual é o valor que eu quero que ele coloque. E para me mostrar para ele como eu quero que ele coloque, eu vou fazer o seguinte. Vou escrever aqui rows. Rows são a quantidade de linhas que eu quero que ele coloque, que ele mova. Eu posso mover. Por exemplo, se eu colocasse -1 aqui, ele ia trazer uma e andar para nossa esquerda. E eu poderia vir aqui, eu vou colocar aqui 1, 2, e depois eu vou vir aqui no columns e vou colocar para ele mover 3. Então o que ele vai fazer? Ele vai mover 2 linhas para baixo, 3 colinhas para o lado. Vamos então rodar aqui. Rodei e vou abrir novamente a nossa coluna de dados. Ó, ela estava aqui em cima. Vou aumentar aqui. Ela estava aqui em cima, ó, no A1 até o C2. E ó, ele andou 2 linhas para baixo, 3 colunas para o lado. E aqui está nosso dado. Exatamente da forma que a gente tinha pedido para ele colocar. Então, legal, vamos lá. A gente já fez bastante coisa, a gente já tratou bastante dado, mas agora a gente vai começar a utilizar, mostrar isso como vai na prática, tá? Eu vim aqui e passei alguns dados para cá, que basicamente eles vêm e me refletem o que eu tenho, algumas linhas do que eu tenho dentro dessa minha planilha de Excel, e a gente vai estar tratando esses dados aqui dentro. Como é que a gente vai estar mexendo com estilo, com outras coisas dentro do nosso arquivo. A gente vai fazer isso juntos agora. E se você quiser esse arquivo que eu vou estar te mostrando aqui, eu vou estar deixando ele já num link aqui dentro da descrição. Então você vai conseguir pegar essa parte que a gente está colocando e está fazendo junto para praticar também. E olhando no nosso código aqui, uma coisa que eu quero incluir para ficar melhor eu vou incluir mais uma informação aqui. Eu vou vir aqui no from open PyXL e eu vou colocar como styles, porque eu quero vir e importar para ele a parte, a função chamada fonts. Fonte, sem o S. Fonte. Sem o S aqui. E para quê? Porque com essa nova nova parte de estilos aqui, eu vou conseguir colocar um negrito no título, exatamente como a gente vai estar mexendo aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir e criar um novo workbook. Então a gente vai aqui, ó, WB, vem aqui, o workbook. Vamos vir aqui, vamos criar um worksheet, um wb.active, exatamente da forma que a gente tinha feito antes. E aqui a gente vai colocar um título, title. Vamos colocar aqui como
notas. Legal, aqui eu já tenho, então, a minha primeira tela, já o workbook, já vai criar um workbook, já vai colocar o título da minha tabela como notas, então a gente já consegue ir adiantando. Próxima coisa que a gente tem que fazer aqui é colocar o nosso cabeçalho. Para o cabeçalho, eu vou colocar aqui como cabeçalho, eu vou colocar em inglês mesmo. Headings. Isto é igual a primeira coisa que eu vou vir aqui, a primeira coluna que eu quero colocar lá vai ser então mês. E depois disso, eu já tenho, olha aqui, quando eu tenho aqui o mês, eu tenho aqui depois as informações. Eu posso vir aqui e pegar essa informação daqui dos nossos dados. Então, eu vou vir aqui, vou colocar, então, ela diz como data, e a gente vai vir aqui e eu vou colocar, deu primeiro, eu vou pegar aqui, ó, janeiro, essa informação aqui, e vou colocar aqui depois um keys. O que isso vai fazer? Vai fazer com que eu pegue o cabeçalho de cada uma dessas nossas... por exemplo, ele vai vir aqui matemática, português, inglês. Ele já vai pegar esse nosso cabeçalho, essas chaves que a gente tem aqui dentro. E depois eu vou vir aqui e vou colocar um ws.append, para que ele vai concatenar, né, essas informações e vou concatenar o meu header, o meu headings. Aqui, então, a gente já tem o nosso cabeçalho. Então, eu vou agora colocar o resto das informações. Então, a gente vai vir aqui, ó, para a gente criar um looping. Vou colocar pessoa in data, porque é o dado que a gente tem lá em cima. Vou chamar, então, notas é igual a data, pessoa, ponto values. Então, estou falando para ele que tem aqui, ó, as notas são igual às informações dentro da pessoa. E eu vou vir aqui, então, ws.append, e vou colocar o pessoa mais notas. Então, eu estou falando que aqui eu vou fazer um looping para me trazer todas as nossas linhas. E para ver se já está tudo certo, vamos testar isso daqui. Vamos vir aqui, então, vamos colocar um workbook.save, save, e vamos salvar isso daqui como nova nota.xlsx. E vamos testar para ver se dá tudo certo. Ele deu erro aqui, falando que o dado ele não conseguiu tracar, mas erro meu, porque a gente tem que vir aqui e transformar isso aqui numa lista. Então vamos vir aqui, vamos transformar isso aqui em lista e vai dar erro aqui embaixo também. Vamos chamar isso aqui de lista. E list. Legal, agora vamos rodar. E agora ele criou aqui, ó, um Excel nova nota. Vamos abrir esse Excel. Nova nota. E olha aqui, a gente já tem, então, criado o nosso Excel já com as notas, com aqui nossos cabeçalhos e os meses de aqui. Eu coloquei uma coisa errada ali, que eu chamei mês de pessoa, mas tá tudo certo, vocês entenderam. O que a gente teria que vir aqui e alterar não é pessoa, é mês, vai dar certo. A gente poderia vir aqui, ó, colocar mês e alterar mês e alterar para mês. E aqui ele daria certinho da mesma forma. Aqui a gente só colocou um nome para ele ficar fazendo isso dentro de um looping. Mas eu chamei o mês de pessoa, mas erro meu. Legal, agora que a gente já colocou ali dentro do nosso, aqui as nossas informações, eu quero colocar aqui embaixo uma média da nossa nota. Qual que foi a média dessas notas aqui? Vamos fazer isso? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, então, a gente vai vir aqui e eu vou colocar mais um looping, mais um for. Vou colocar in, aí eu vou colocar range, porque eu vou colocar aqui, ó, eu quero saber qual que é o range que a gente vai colocar. E a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é, eu quero que a coluna, ela comece na coluna 2, porque a coluna 1 tem o nosso mês. Então tem que ser a coluna 2. E depois eu teria que colocar o quê? O final.
mas ao invés de eu colocar o final, eu vou colocar uma variável para me trazer ali o total. Então, eu vou colocar len, vou vir aqui, data, e vou falar para ele que o tamanho vai ser o tamanho, eu vou, janeiro, porque é o nosso primeiro que tem lá. E, ó, ele colocou o len de janeiro, e depois eu vou vir aqui e vou adicionar, eu vou colocar mais 2. Por que 2? Porque a gente vai começar aqui no segundo, beleza? E, opa, deixa eu apagar isso aqui. 2 pontos. A gente vai vir aqui, então, a coluna. Então, a gente colocou a coluna. Vamos vir aqui e vou pegar aqui. Lembra aquela nossa fórmula? Para ele vir colocar, ó, get columns letter. A gente vai trazer ele para cá. E eu vou trazer isso com a cor. E aqui ele pegou, então, a letra da nossa coluna. Eu quero, então, já colocar uma fórmula. Vamos colocar lá, começar já a colocar nossa fórmula. WS. E eu vou vir aqui, vou colocar char, porque ele vai me trazer aqui a letra. E eu vou vir aqui e vou colocar, então, qual é a linha que eu quero, qual que é o número da linha que eu quero colocar. Vamos lá. Então, é a linha 7, ó. Eu tenho todas as informações, quero colocar na linha 7. E eu venho aqui, como isso é fixo, eu posso colocar na mão, vem aqui 7. Eu quero que a minha linha 7 aqui seja igual, então a gente vai colocar uma fórmula. Então, é igual, opa, dentro aqui igual a soma do nosso. Então, abrir. E aqui a gente vai colocar várias variáveis. Para colocar as variáveis, a gente vai colocar esse nosso, ó. Aqui um range, depois outro range, e eu vou somar isso com outra coisa. Para isso funcionar certo, eu vou vir com um F aqui na frente, veio que ele mudou um pouquinho ali as informações. Então, vou vir aqui, ó, char, porque eu quero pegar a letra, mais eu vou colocar uma string 2, então vai começar da letra que ele vai me informar 2 até a letra mais, e vamos pegar ali o máximo de que a gente tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7. Então, o range ele vai ser a letra que ele está pegando, que ele está colocando lá, que ele vai me trazer aqui, mais 2 a 7. E depois, eu preciso pegar, isso não é mais dividido por alguma coisa. Dividido pelo quê? Pela quantidade de informações que a gente tem. Então, para pegar a quantidade de informações que a gente tem, a gente pode vir aqui o total da nosso dado. Beleza, aqui eu tenho já a fórmula. Pode ficar um pouquinho complexo, mas basicamente isso aqui vai traduzir essa nossa fórmula, essa fórmula que a gente colocou aqui, por uma soma dentro do nosso Excel. Então vamos já salvar aqui o nosso Excel. Salvou, vamos abrir ele lá. Data, opa, nova, nota, .xlsx. Colocou que uma fórmula não foi correta. Vamos dar uma olhada nesse erro. Possivelmente... o erro foi porque eu coloquei aqui B7. Vamos voltar lá para o nosso código e já corrigir isso. Ao invés de ser 7, aqui é 6. Vou fechar ali o Excel. Não salvar. E vou rodar novamente. Rodou. Nova nota. Ó, e aqui eu já tenho, então, vou aumentar aqui para vocês conseguirem ver, a média da nossa nota. Então, já está aqui com a média certinho do formato que a gente quer. E agora, a gente vai formatar esse nosso título para colocar ele com negrito. Vamos ver como a gente faz isso lá no nosso código. Então, para fazer isso, eu vou precisar criar um outro looping. Por que um outro looping? Porque a gente tem uma limitação do XLSX que a gente não consegue colocar ali uma linha inteira. Então, a gente vai ter que fazer um looping para estar fazendo isso. Então, ó, call in range. Do range. Vamos começar do 1 e a gente tem ali 7 colunas. Então, vou colocar 7 colunas. Vou colocar, então, isso como WS. Abrir e fechar parênteses. Vou pegar aquele get column letter, esse igual que a gente tem aqui. Posso só copiar e colar aqui para ficar mais fácil. Mas a gente está dentro da coluna, da linha 1. Então, vou pegar isso aqui e como string 1. Legal. E eu vou trazer isso como fonte. Eu vou falar, eu quero alterar a fonte. Aí vocês lembram que a gente trouxe essa função aqui, fonte? A gente vai usar ela agora. Então, fonte. Abri e fechei.
ela é igual bloat em inglês igual a true. E assim, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar aquela a nossa primeira linha com uma em negrito, vai colocar negrito em toda a nossa primeira linha. Além, ó, eu escrevi aqui errado, bold. Além disso, eu posso vir aqui e alterar a cor também. E para alterar a cor, eu vou vir aqui, color, igual. E para mim alterar a cor, eu vou poder ir lá na documentação, vou abrir a documentação aqui para vocês verem. A gente pode ir na documentação, aqui na documentação a gente tem aqui todas as informações que a gente tem. Vamos lá, fontes. Espera aí, só achar o fontes. Ó, styles, fonte. E aqui o styles, fonte.color. E aí a gente vem aqui embaixo, a gente consegue ver o número da cor. Então aqui na documentação a gente tem o Working with Styles e aqui dentro a gente tem, ó, as cores que a gente vai estar colocando. Então eu posso pegar aqui uma cor e tá colocando lá, ó, font color e colocar ela. Vamos pegar pegar uma cor diferente, um cinza, essa cor aqui, ó. Vou pegar esse cinza aqui, copiou, vamos lá para o nosso código e depois eu posso vir aqui e colar o código aqui. Então o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que mude o meu código para o meu cabeçário para negrito e depois com a cor que está aqui. Vamos salvar, salvou, abrir o arquivo novamente. Nova nota. Então aqui o arquivo nova nota. Ó, ele já salvou aqui o nosso numa cor diferente. Eu só errei a cor, mas já deu, por exemplo. Peguei a cor errada ali no código, deu, por exemplo, e também eu não trouxe. Lembra que assim é um número para depois eu não trouxe aqui o 9. Vamos corrigir essas duas coisas para a gente ficar com o código certinho. Vamos lá nas cores. A cor eu peguei a de baixo, tem que pegar a de cima aqui para ficar mais fácil. Olha só. Vamos alterar aqui. E não é 7, aqui é 8. O range. Vamos fechar o nosso arquivo. E voltar lá para o nosso código. Salvar de novo. Nova nota. Tá aqui. E, ó, aqui agora sim. Agora a gente tem um arquivo já no formato que a gente queria. Com o cinza no título e também com a nossa média. Olha aí, nesse vídeo a gente aprendeu então como a gente trata e mexe com o Python dentro dos nossos arquivos Excel e também como a gente cria um arquivo Excel com várias outras informações. Pensa que a gente pode utilizar isso com várias formas. Você pode ir lá, selecionar um dado de um outro arquivo, trazer para cá, editar. Então, tem muita utilização. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa que a gente pode estar explorando em tudo isso. Se você gostou desse vídeo, já faz o seguinte, já deixa seu like, deixa seu comentário aqui, o que você quer aprender com Python ou com qualquer outra ferramenta para análise de dados. Qual que é a sua maior dificuldade? Já deixa no comentário aqui e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. Até a próxima!